Olá, nessa aula nós vamos falar sobre conceitos básicos sobre propriedade intelectual e, basicamente, nós podemos fazer uma pergunta: o que é propriedade intelectual? Então, a propriedade intelectual pode ser definida como um conjunto de direitos que incide sobre criações do ser humano. Ou seja, a propriedade intelectual é um sistema criado para garantir a exclusividade de qualquer área de criação do ser humano. Então, por exemplo, marcas, patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade, direitos de autor, indicações geográficas, programa de computador e segredos industriais, entre outros. Então, nessa aula aqui a gente vai falar sobre um pouco de cada coisa. Obviamente que, além dessas propriedades intelectuais, nós temos outras formas de proteção que a gente pode destacar como know-how, né, relacionado ao conhecimento tácito, ou seja, a habilidade das pessoas que desenvolvem conhecimento ao longo da vida profissional. Outra é basicamente segredo industrial. O segredo industrial não tem registro de nada a não ser contrato interno dentro da empresa. Então, sigilo é sigilo, não é registrado, não tem validade fora do contrato da empresa. Veja, né? No caso de propriedade intelectual, como patentes, direitos autorais, são publicados, são documentos públicos. Porém, know-how é uma coisa tácita, né? Ou seja, é um conhecimento que a pessoa tem ao longo do conhecimento, da vida profissional. Então, basicamente, a gente pode apresentar nesse diagrama como é que está dividido a propriedade intelectual. Basicamente, a gente tem três eixos, grandes eixos, no caso, propriedade industrial, direito autoral e proteções sui generis. Propriedade industrial, aqui no Brasil, quem outorga patente, marca e até registro por programa de computador é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, nós temos aqui esse diagrama, onde nós vamos abordar, nessa aula introdutória, um pouco de cada coisa. O que é patente, o que é marca, o que é desenho industrial, indicação geográfica, não é o nosso caso, direito de autor, programa de computador, cultivares, que também não é, topografia 580 graus, e conhecimento tradicional. Bom, para que serve a questão de propriedade intelectual? No contexto digital, talvez a pessoa pense apenas em software, mas tem uma gama de proteções que são auferidas. Por exemplo, o próprio produto é protegido por questão de propriedade industrial. O chip do computador tem envolvimento de diversas patentes, licenças de software e assim por diante. Então, não é tão distante quanto falando de propriedade intelectual, não só na área de software, né, licença, essas coisas que a gente ouve mais, mas, né, a própria marca, né, a marca também é um resultado, é uma propriedade intelectual. Marca tem valor de mercado, faz com que o produto seja diferenciado entre outros. É lógico, né, a marca deve ser protegida, justamente para evitar algum tipo de uso indevido. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, a forma de proteção que nós temos aqui a aula vai ser bastante breve, justamente porque o assunto aqui é bastante extenso, né, e a gente tem que resumir de forma que vocês complementem com a leitura, né, mesmo desse slide e de derivações. Então, como forma de proteção, nós temos direito de exclusão, excluir terceiro, de usar, vender, fabricar, conteúdo determinado. E também a questão do contrato social entre inventor e sociedade. Isso gera uma exclusividade, desenvolve um estímulo ao avanço tecnológico. As pessoas ficam motivadas a desenvolver tecnologia, né? Então, isso acaba gerando, né, algo chamado exclusividade, que gera investimento e lucro, né? Obviamente que tem a questão, né, de ter exclusividade. Em contrapartida, nós temos a revelação da informação. A revelação da informação é importante,
justamente porque torna público. Então, a patente é público, sim. Toda descrição, patente, software, qualquer coisa que seja protegido, ela é aberta, né? É o único documento de acesso público, é gratuito para quem tem interesse. É lógico, para quem vai depositar patente tem um custo enorme, mas como tem, tem como meta, né, como objetivo a questão de exploração comercial, o resultado comercial acaba cobrindo essas despesas. E outra coisa, né, questão de propriedade intelectual, a gente tem que se atentar na questão territorial. Então, as patentes, por exemplo, né, na área de informática, talvez o pessoal não tenha alguma patente, algum produto, né, já comentei com você, chip, qualquer tipo de dispositivo que entrega um computador ou um celular, tudo é protegido por uma patente. Então, no caso da patente, tem a questão de direito territorial, ou seja, a patente tem que ser protegida no país que você pede proteção. Então, como pela regra da patente, esses documentos têm que ser solicitados em cada país. Então, não existe uma patente mundial, não existe. Bom, em relação à propriedade intelectual, nós podemos abordar também a questão dos direitos autorais, que é praticamente o assunto que a gente vai falar sobre isso nessa aula, né? Direitos autorais é onde abarca o registro de software, entre outros, né? Nós temos uma série de proteções nessa área, obras literárias, poesias, música, partituras, assim por diante. E sui generis é a caso de circuito integrado, é o que abarca na área de digital, na verdade industrial, marcas, né, patentes, entre outras coisas. Em relação ao direito autoral, protege o quê? A expressão de ideias, né? E aqui no Brasil, o sistema jurídico entende que software não é uma patente, né? Sim entende-se como se fosse direito autoral, ou seja, a criação da capacidade do ser humano, né? O que é direito de autor? São obras artísticas, como eu tinha comentado anteriormente, artigos científicos, livros, etc. Então, todo livro é protegido, sim, né? Desde seu trabalho de conclusão de curso também é protegido. Então, a concessão de direito nasce com a criação da obra e assim por diante. Isso aqui se refere à questão do direitos autorais, né? E tem apesar de existe uma suposição de legislações, né? Existe uma lei e existe outra lei de propriedade industrial que faz o registro de software, e tem outra lei que é de programa de computador que é, que é voltada para definir o que é software. Então, ela explica o que é um software, né, o que pode ser protegido como software, e assim por diante, né? Essa lei de software, ele também tem umas suas variações entre países, tal como a lei de propriedade industrial também tem suas variações. Bom, forma de proteção, sui generis são circuitos integrados, né? Na maioria dos casos, circuito integrado é bidimensional, em meios acadêmicos, para ensino, etc. No entanto, né, circuito integrado é tridimensional na prática, justamente para aproveitamento do espaço e área. Então, esses circuitinhos que a gente usa em celulares, a maioria das pessoas não faz ideia como é que ele é feito, mas é um sistema extremamente complexo e depende muito do talento do projetista. Então, além disso, a gente tem algumas coisas voltadas à forma de proteção, marcas, inerente ao curso, indicação geográfica não, desenho industrial sim, a maioria dos dispositivos, computadores tem desenho protegido, patentes, obviamente, patente está dividida em duas coisas, né? Patente de invenção e modelo de utilidade. O que é modelo de utilidade? São equipamentos ou ideias, né? Que tem uma melhoria funcional, em geral, tá? Não se resume apenas nisso.
Bom, a gente vai falar sobre muitas sobre marcas, né? Que marcas é um dos diferenciais que faz um produto ter destaque ou não, né? Essa marca o que se recomenda no mundo digital, se fazer seu registro, né? Grandes plataformas como Facebook, né? Ou Meta, né? Google, qualquer coisa que seja, a Apple, né? Tem suas marcas que se identificam para diferenciar dos outros. Isso é justamente por que existe essa proteção? Para justamente coibir a concorrência desleal de alguém fazer alguma coisa parecida. A marca tem um valor bastante alto no mercado, né? Muitas marcas, eu não sei exatamente qual a metodologia que eles usam para valorar a marca, mas tem um valor do mercado, né? Que o valor no mercado, em termos da língua portuguesa, a gente não tem, talvez, eu não conheço um sinônimo disso, né? O valor significa, não o valor, isso aí foi transformado em valor monetário, mas um valor pela importância. Então, isso aí foi convertida em dinheiro. Bandeja industrial também, né? Vários produtos no nosso cotidiano são protegidos por propriedade como desenho industrial. Então, né, nós temos que levar em consideração também justamente o modelo de utilidade também, alguma coisa que traz, né, na sua proposta uma melhoria funcional. Como esses produtos que estou falando, modelo de utilidade é basicamente isso, né? Então, é alguma coisa que facilita a vida das pessoas. Então, quando a gente pega um simples pendrive, a gente vê, né, que tem vários tipos de propriedade industrial intelectual envolvida, desde propriedade, patente de invenção, que é o PI, o DI, que é a forma do produto, desenho industrial, modelo de utilidade, ergonomia do produto, direitos autorais, né, os softwares que são embarcados nesse dispositivo, e a marca do produto, que faz a diferença entre concorrentes. Então, tem inúmeros pontos bem interessantes que a gente pode levar em consideração. Então, nós vamos falar um pouco sobre a forma de proteção, período de duração, cada um tem um período diferente, né? A tratativa, muitas vezes, pode diferenciar de país para país. No entanto, patente não, né? Patente é 20 anos após seu depósito. Então, não existe extensão de patente. Isso não existe. E, obviamente, que patente também, a propriedade intelectual não deixa de ser um ativo, não deixa de ser um indicador econômico, né, para uma empresa. Né? Então, hoje a empresa de alta tecnologia, não só ativos físicos, né, tem ativos não físicos, né? Por exemplo, um código-fonte de programas, patentes, né, e assim por diante. Então, são coisas que são imateriais. Então, nós temos a definição daqui que é um ativo, né? Então, são esses itens que a gente pode falar físicos e não físicos. São de empresas, né? Contatos de marcas, etc. Muitas vezes a marca faz parte de uma estratégia de uma empresa. Então, nós temos, basicamente, vamos falar assim, explicando o que são esses ativos, né, das empresas. Muitas vezes a aquisição de uma empresa A por B envolve uma série de negociações envolvendo, inclusive, ativos intangíveis. Então, é justamente isso que a gente está falando, sobre a questão de capital intelectual, que são patentes, né? O Brasil, infelizmente, a gente não protagoniza bem nesse item de ativos imateriais. Lá fora é algo que as empresas levam em consideração, né? O quanto a empresa inova a cada momento. Inclusive, nos Estados Unidos tem um visto especial, né, para quem quiser fazer empreendimento, que um dos, um dos pré-requisitos ter patente. Eles dão muita importância para a questão de patentes. E a cultura de patente nos Estados Unidos é bastante popular, né? Temos pessoas famosas, pessoas públicas que têm patente em alguma coisa, mas a maioria deles é modelo de utilidade, né?
cientista em geral tem patentes que têm muita relevância no mercado, né? Então, não é raro ouvir falar que foi um ator tal tem uma patente, porque realmente a cultura deles é criar, né, esse tipo de propriedade imaterial, né, não que eles precisem, né, pessoas públicas não têm necessidade, eles têm outras fontes de renda, mas a população em geral tem essa prática. É a mesma coisa do Japão, né, muitos pedidos de patentes são modelo de utilidades, justamente porque a população tem alto nível de educação, então tem capacidade de gerar soluções para coisas do cotidiano. Então, isso faz muita diferença. Então, esse é um outro indicativo de países que têm alto indicativo de propriedade intelectual nas suas exportações. Então, quanto mais o país desenvolvido, mais propriedade intelectual está envolvida nos seus produtos para exportação. Obviamente que tem uma série de itens que a gente vai falar um pouco sobre cada coisa, né? Sobre a questão de os benefícios, né, que podem trazer para a empresa ou para a sociedade. Então, nós vamos falar um pouco de cada coisa, estou passando muito rapidamente, né, é, justamente porque muitos itens aqui apresentados vão ser apresentados lá na frente com mais detalhes. Então, nessa aula introdutória, recomendo que vocês façam uma leitura, né, sobre a questão de o que é a propriedade intelectual. Esse slide aqui a gente apresenta um resumo geral sobre esse assunto. Então, até a próxima.